Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar. E aí, pessoal? Hoje eu quero conversar com vocês sobre conversa. E, sabe, falar de conversa é falar de relações. E algo que eu percebo muito ultimamente são nas intrigas, sabe, nas divergências entre as relações. Coisas comuns de se acontecer, seja numa relação de amizade, uma relação de intimidade, uma relação amorosa, no caso, ou na própria família. Conversa está ligada a relações. E devido a isso, essa questão de divergências e brigas, eu queria propor, né, e passar essa mensagem a vocês de que as conversas podem resolver sim muita coisa. Eu digo que as conversas podem resolver tudo no que diz respeito a relações. Só que para que a gente possa começar essa reflexão, eu gostaria de falar para vocês que não menosprezem, para não menosprezarem a conversa, o poder da palavra, o poder das palavras. Não menosprezem isso. E para enfatizar o que eu estou dizendo, vou compartilhar com vocês o que está escrito em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34. Apenas o finalzinho dele, que diz assim: porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E é muito interessante, cara, quando Jesus fala disso, porque no contexto está falando sobre, um pouquinho antes, ele fala um pouquinho de frutos. Sabe, quando a gente pensa em palavras, em conversas, ao mesmo tempo que a palavra, ela é como uma semente, ela é também um fruto. Por exemplo, imagina uma laranjeira. A laranjeira dá um fruto, que é o quê? A laranja. Mas a laranja, ao mesmo tempo que é fruto, dentro dela tem as sementes, os gomos que a gente vai plantar e fazer com que novas laranjeiras nasçam. E olha que interessante o poder da palavra. Ao mesmo tempo que é a consequência de algo, de uma essência, ela é uma semente que vai fazer nascer algo. E muitas brigas, muitas dessas intrigas nascem justamente por causa das sementes que a gente planta. A gente às vezes planta intriga, a gente planta discórdia, a gente planta rancor, e é justamente isso que a gente colhe. E em contrapartida, algumas divergências são consequências de algo que foi acumulado, sabe, no nosso coração, mágoas, tristeza. Então, cara, não subestime o poder das palavras, começa por aqui. Às vezes, quando a gente subestima o poder das palavras, a gente fala assim, pô, a gente fala que falou por falar. Interessante isso. Eu só falei aquilo, a culpa não é minha se a pessoa interpretou errado. Tem até uma frase que está se popularizou na internet, né? Que é: eu me responsabilizo pelo que eu falo, não pelo que o outro escuta. Mas, cara, não é bem assim. A gente se responsabiliza sim pelo que a gente fala, mas ao mesmo tempo nós temos que tomar cuidado para que o outro entenda a mensagem. Porque às vezes uma mensagem mal entendida é uma intriga bem definida. Então nós temos que ter cuidado, cara, com o que nós falamos. Mas aí por que a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos falando? Por que a gente tem que ter esse cuidado com os outros? E eu quero ler um outro texto que está lá em Colossenses, no capítulo 3, o versículo do finalzinho do 12 até o 13. Diz assim, ele fala para a gente se revestir de humildade, mansidão, longanimidade. E no 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Cara, quando a gente entende que quando estamos numa relação, não é só o eu, mas é nós, na família, na amizade, na relação, e até mesmo com a igreja, né, com o povo de Deus, que a gente entende que não é só o singular, mas é o coletivo, é o plural, a gente começa a perceber, cara, peraí, tem uma importância ali no outro também. A gente começa a entender que não somos um sozinho, mas fazemos parte de algo. E não só isso, mas a pessoa, assim como você mesmo, também é uma pessoa, assim como você é uma história, ela também é uma história. Nós não só não devemos não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fizessem, como devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós.
Sabe, eu vejo muitas pessoas, infelizmente, que parece que têm desejo de causar intriga. E é muito triste isso, cara. Tem pessoas que parecem que têm orgulho e falam, não, eu sou do tipo que não guarda, não deixa passar, não tem sangue de barata, entre aspas. Não levar desaforo pra casa, esse é o termo. E causar intrigas, tem prazer em menosprezar o outro, e isso tá errado, cara. A outra pessoa é tão história, é tão pessoa quanto você. Pra que agredir ela? Pra que gerar intrigas, problemas, brigas não resolvem nada? Aliás, se a intriga já é um problema, ela somada ao problema que vocês já têm, o problema que vocês deveriam discutir com essa pessoa, com essa família, com essas pessoas que você está em intriga, vai se tornar um problema duplo, porque às vezes a gente quer resolver uma pessoa com alguém, ou com alguém, e a gente, nessa tentativa de resolver, cria um outro problema, que é a intriga com o outro. Ou seja, vai ter um problema duplo aí. A gente vai sair perdendo 2 vezes, cara. Então nós temos que pensar nisso, temos que pensar no que a gente está plantando. Temos que pensar também no que a gente está enchendo o nosso coração. Não deixe coisas acumuladas, não guarde coisas para si, bote para fora. Mas bote para fora com sabedoria, pense na semente que você está lançando. Sabe, não faz sentido querer arranjar brigas. Não faz sentido. Que a gente pense que o que está em jogo ali é uma relação, não uma simples disputa de quem está certo ou errado. Que antes de a gente querer ganhar uma discussão, a gente tem que ganhar a relação. Talvez você esteja em intriga com alguém, sabe, um namorado, namorada, alguém na família, alguma amizade. Então reflita no que essa pessoa representa pra você e naquilo que você pode fazer. Porque tem coisas que não dependem de nós, eu sei disso. Tem pessoas que às vezes agem estranho, às vezes as pessoas não se abrem, mas pelo menos a nossa parte nós devemos fazer. Plante sementes boas, cara. Sabe, faça diferente. Faça a tua parte, plante. E ao mesmo tempo ciente daquilo que é bom. Tente se limpar de qualquer rancor, sentimentos ruins, desabafa com Deus. Seja honesto. E olha, não é feio você falar algo que você não gosta na outra pessoa, algo que você não tá concordando. Feio é falar da forma errada. Feio é você falar com, sabe, altivez. Feio é você falar de uma forma que agrida o outro. Mas não é feio falar a verdade. Se você tem alguma coisa contra alguém, fala, cara, não concordo com isso em você, não concordo com essa prática. Mas fale como quem não quer causar briga, mas como quem quer resolver esse problema. Nós devemos exortar uns aos outros por amor, não por ódio, não por briga. É isso que tem causado tanta divergência por aí. Nas redes sociais a gente vê nos comentários, um tentando brigar com o outro, querendo ter razão. E pra que isso? Não vai fazer diferença nenhuma. Eu fico pensando, cara, o que aquele comentário, por exemplo, ali vai fazer diferença no mundo? Não vai. Vai gerar intriga entre você e aquela pessoa que tá comentando. Então vamos refletir, cara, que o que está em jogo são pessoas e relações. E de que as palavras não são simples vibrações sonoras, mas que ela tem poder. Elas são consequências de algo que está no nosso coração. E ao mesmo tempo são sementes que vão gerar frutos. Sejam eles bons, sejam eles maus. E para fechar, gostaria de recitar o versículo que está na carta de 1 João. Também no capítulo 3, é até interessante isso. No versículo 18, que diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É interessante quando ele fala nem palavra nem de língua, como se quisesse dar uma ênfase naquele amor fingido, sabe, que é da boca pra fora. Aquela pessoa que fala bem, mas daí, depois que o outro sai, começa a falar mal. E a conversa, muitas vezes, não é por palavras, vibrações sonoras, mas é com gestos e atitudes. Existem momentos que nós devemos se calar. Existem momentos que nós devemos falar. Cuidado para não falar algo na hora errada e não deixar escapar algo certo na hora que você deveria falar. Tem momentos, cara, que você tem que fazer é respirar, tentar entender, ainda que o outro fale algo de uma forma equivocada, tentar entender se o que ele não tá falando é algo certo, ainda que de forma equivocada, e falar, não, peraí, calma. Talvez a pessoa não esteja com intenção errada. Às vezes, somos nós que estamos querendo enxergar a má intenção ali. Então respira, calma, não tente causar intrigas, mas tente resolver. Porque tudo nas relações se resolve com conversa. E a conversa nem sempre é por palavras. Às vezes é com gestos, às vezes com atitudes. Mas continua a ser conversa. Nessa linguagem universal da comunicação. Que a nossa linguagem seja a linguagem de Cristo, a linguagem do amor. Valeu? E que Deus esteja com vocês. Perdoar
deixo a cura.